Olá, bem-vindo ao Pode Falar de Saúde, o podcast que tem como objetivo te auxiliar a ter uma vida mais saudável. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a qualidade de vida e também para a recuperação de lesões. Nós estamos aqui hoje com a fisioterapeuta Daniela Souza. Bem-vinda, Daniela. Obrigada, tudo bem? Tudo bem, já agradecemos você ter aceitado o convite para estar aqui conosco hoje. Gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo. Conta um pouquinho sobre você, qual a sua especialidade, onde você atua aqui em Palmeiras. Meu nome é Daniela, né? Sou formada em fisioterapia há 6 anos já. Atendo a domicílio e atendo na Clínica Integrada de Saúde aqui em Palmeiras. Sou especialista em fisioterapia pélvica e hoje instrutora de pilates também. Meus atendimentos a domicílios é atendimentos em geriatria e ortopedia. Excelente. Para você aí que já precisa de uma fisioterapeuta, temos aqui a Daniela para te atender aqui em Palmeiras de Goiás. E antes de começarmos as nossas perguntas, gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros aqui do Pode Falar de Saúde, Centro Clínico Olavo Schermer, onde nós temos mais de 30 especialidades para te atender, além de um laboratório também. E também o nosso parceiro Laboratório Biomed, onde lá você pode fazer teste do pezinho, sexagem fetal, DNA e vários outros tipos de exames. Esses parceiros estão aí sempre à disposição para te atender. Vamos começar então sobre uma pergunta, Daniela, que infelizmente ou felizmente todos nós vamos passar, que é o envelhecimento, né? Não tem como a gente parar esse envelhecimento. Quais são os fatores, então, que podem influenciar esse envelhecimento saudável? Primeiro, né? Alimentação. Eu acredito que você sabe melhor que eu sobre isso. Uma alimentação saudável, baseada em alimentos nutritivos, né? Atividade física. Porque quando somos jovens, o nosso foco é o quê? Trabalhar e só. Estresse, tudo, esquecemos do envelhecimento. E isso acarreta lá no futuro, onde vêm as lesões, as doenças, a exposição no sol podem gerar um câncer e diversas outras patologias que não pensamos quando somos jovens, que só vai ter consequência lá no futuro, entendeu? Esse é um dos fatores que mais, como que eu vou dizer, atrapalha um envelhecimento saudável. Não exercitar, não pensar que na velhice a gente precisa de estar com um músculo ativo, forte, com uma articulação como é que eu vou falar? Fortificada, né? Em amplitude boa, né? Esse é um dos principais princípios do envelhecimento saudável, né? É isso. Perfeito. É aquela famosa frase, então, uma hora a conta chega, Uma né? hora a conta chega. Muitas das vezes a gente foca, às vezes, em somente trabalhar e, inclusive, com um movimento repetitivo, e aquilo ali, ao longo prazo, vai pesar. Vai pesar. E por que a fisioterapia, então, ela seria tão importante, assim, quando a gente fala nesse envelhecimento saudável, né? Principalmente focando na terceira idade, em idosos. Como ela pode ajudar esses idosos a se sentirem melhor? A fisioterapia na terceira idade, infelizmente, é procurada apenas quando o idoso, vamos falando de idoso, né? Já está com alguma patologia ou já está com alguma sequela, alguma doença. Porém, ela pode ser procurada preventivamente. E não temos essa procura. E aí, quando ele chega para a gente tem que primeiro identificar, né, qual que é a queixa, ou seja, do adulto ou já idoso, para ser tratada. E caso chegue para prevenção daquilo ali, a gente vai trabalhar para manter o que ele tem, ainda sem nenhuma lesão. Se há um quadro de dor, um quadro agudo, a gente vai amenizar esse quadro agudo, esse quadro de dor, gerando equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida, conforme é o convívio social daquele indivíduo naquele momento.
como você falou, é muito comum, às vezes, o idoso já procurar quando tem algum diagnóstico, Algum né? diagnóstico. E um dos pontos importantes no quesito prevenção, né, seria observar como que está o fortalecimento muscular e o equilíbrio. Muitas das vezes o idoso, ele já tem uma fraqueza muscular, já está comprometido. É do biotipo do envelhecimento, aparecer essas fraquezas musculares. Porém, só é procurado a fisioterapia quando esse enfraquecimento já está fora do comum, já está atrapalhando a vida. O idoso começa a ter quedas, a se machucar, a ter uma fratura, aí que é procurado o tratamento fisioterapêutico. E não para manutenção, para prevenção de lesões. E para os idosos que estão nos assistindo, ou parentes, né, que cuidam deles, você poderia falar um pouquinho melhor o que pode causar essas quedas e como evitar? Algumas doenças já que vêm do envelhecimento, né? Artrite, artrose, osteoporose, Parkinson, Alzheimer, geram uma fraqueza maior nos músculos, nas articulações, causando desequilíbrio, instabilidade. Então, pode gerar mais episódios de queda. Labirintite, que é a tontura. A gente, o idoso, a gente que é jovem também, tem uns quadros que, quando você vê, já foi, né? Já está no chão. E a gente pode estar evitando algumas coisas dentro de casa. Tapete, escada, degrau, andar na rua sem estar com um apoio, porque o idoso, nem todos, mas a maioria não quer chegar ao ponto de usar um apoio, uma bengala, algo assim. E acaba saindo na rua sem esse apoio, sem alguém do lado. E já tem um quadro patológico, que é onde pode gerar uma queda e vir as consequências, né? Então, primeiro começa dentro de casa. Não deixar um tapete, não deixar uma escada, um degrau, que o idoso talvez não está ali muito hábito a realizar aquele exercício todos os dias. Porém, também temos outro ponto. Se ali na casa tem um degrau, tem uma escada, ele já está acostumado a usar aquilo ali diariamente. Então, ele está apto a realizar atividades naquele espaço, né? Já conhece o ambiente, o ambiente, né? dele, o espaço que ele convive. Então, é isso mesmo, deixar o lugar do idoso, o convívio dele, a casa dele, apto conforme ele está vivendo no decorrer do dia. E é essencial a gente trazer um ponto de vista aqui no quesito psicológico, porque muitos idosos, eles se tornam orgulhosos. Sim. Às vezes a gente quer oferecer ajuda e muitas das vezes, por orgulho, eles não aceitam. Você citou algo muito importante, que é o auxílio de uma bengala, por exemplo. Muitas das vezes eles estão nessa autonomia que eles já têm, construída ao longo da vida, eles nem querem utilizar uma bengala como auxílio. Então, e não querem nem apoio, ajuda da família também, né? Isso é também, como é que eu vou falar? Atrapalha o convívio familiar. Porque a família quer ajudar, o idoso não aceita muito a ajuda porque ele não quer admitir que precisa daquele ajuda, que ele está envelhecendo, né? E essa ajuda, esse apoio, o reconhecimento do idoso e da família pode evitar até futuras doenças, queda, né? Porque a gente trabalha muito com prevenção, né? Isso. Prevenindo, a gente consegue diminuir muito os riscos de uma possível queda, possível fratura. E sobre fraturas, quando a gente já tem uma fratura, né? Quais são os maiores desafios, assim, na recuperação de lesões ou de cirurgias de fraturas? Como a fisioterapia ela pode auxiliar nesse tratamento quando já tem uma possível fratura? A maior dificuldade em qualquer quadro cirúrgico ou de lesões é a dor. Porque depois da cirurgia, dói muito a recuperação. Você fazer um exercício que vai te causar dor, psicologicamente você se pergunta, por que eu vou fazer uma atividade que vai me causar dor? Porém, para uma fratura, vamos supor que num idoso de fêmur, ele precisa fortalecer a musculatura, ele precisa ganhar amplitude de movimento para ele conseguir ficar em pé e
até mesmo ficar sentado, dependendo do local da fratura, causa dor. Então, ele começa a evitar esse tipo de atividade que vai te gerar dor. E aí tá a maior dificuldade. É a dor, é o psicológico daquele paciente, o porquê que eu vou fazer se eu estou sentindo dor. O porquê se eu já estou numa certa idade e eu não preciso mais me manter tão ativo como na juventude, né? E aí entra também a parte da família, em querer, não, vamos, eu vou te ajudar, você precisa fazer, em trazer o idoso para o convívio social. Não é todos, mas alguns idosos com o envelhecimento, ele fica um pouco ranzinzo, vamos dizer assim, né? Então, ele tende a se excluir um pouco do convívio social, familiar e fora da família também. Então, a gente precisa estar trazendo ele para o convívio social, mostrando para ele a importância dele estar bem, psicologicamente, fisicamente, trazendo para ele coisas que ele fazia na juventude e que ele ainda pode fazer para estar recuperando mais rápido. A gente até agora está falando sobre idosos, mas isso pode acontecer também com adultos que ainda não chegaram nessa faixa etária aí da terceira idade, né? E existem várias dores crônicas, inclusive, que não são causadas por lesões específicas, mas que estão presentes na vida desses adultos. E muitas das vezes eles também são um pouco orgulhosos e enrolam para procurar auxílio. E você falou algo muito importante aqui, né, Daniela? Que é a questão da dor. Muitas das vezes as pessoas se acostumam a sentir dor, né? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como que o seu trabalho como fisioterapeuta e a fisioterapia, de forma geral, pode ajudar a descobrir a razão dessas dores crônicas e como tratá-las, seja para adultos ou para idosos. A dor crônica é um pouco complicada falar dela, né? A gente precisa primeiro identificar o que está causando aquela dor crônica. Vamos supor que em coluna. É um fator, uma patologia na coluna que está trazendo aquela dor naquele momento. É uma dor, a gente tem hoje em dia uma das maiores dores crônicas que está cada dia mais crescendo. A gente encontra muito a neuropatia e a fibromialgia, que são dores intensas de causas desconhecidas e de diagnósticos muito difíceis de ser realizado, principalmente a fibromialgia, porque ela é psicológica. Ah, ela não existe? Não, ela existe. Eu não estou falando que ela não existe. Porém, se o seu psicológico não está bem, se você não está bem com você mesmo, a sua dor é mais intensa. E você sentindo dor, você para o movimento, as suas articulações ficam sem amplitude, sem movimento, você vai só enfraquecendo. Primeiro, então, para a gente conseguir tratar uma dor crônica, a gente precisa identificar essa dor. E dentro da fisioterapia, a gente tem várias formas de tratar essa dor. Com aparelhos e com exercícios. A fibromialgia a gente pode tratar com aparelhos para amenizar o quadro inflamatório, para amenizar o quadro álgico, né, o quadro de dor, e depois incluir atividades físicas, porque tudo melhora com atividade física. Tudo. Então, o principal objetivo é identificar o que está causando a dor. Porque quando a gente sente dor, a gente para o movimento. Coluna, principalmente. A gente para de movimentar. Se agachar me faz sentir dor no meu joelho, então eu vou parar de agachar. E não, às vezes não. A gente está precisando movimentar mais aquela articulação da forma correta, sem sobrecarregar. E hoje em dia a gente tem também... É muito indicado para os idosos, para a população em si, o Pilates e a hidroginástica, principalmente para idosos, porque são atividades de baixo impacto, que vêm nos auxiliando a manter ativo e sem gerar outras complicações. Perfeito. Para você que está nos assistindo, fica o alerta aí sobre essas dores crônicas. Sempre procure um auxílio, não deixe, como nós citamos aqui, para a última hora, não espere a conta chegar, né? É o famoso assim, eu vou tomar um remedinho aqui que a dor passa. Hoje ela passa. Amanhã eu tomo um remedinho, a dor passa. Chega um momento que a dor não vai passar mais. Que o remedinho não é suficiente. Ou você... Primeiro eles procuram um médico, né? Para depois chegar na fisioterapia. E não, o fisioterapeuta é
um especialista de primeiro contato. Você não precisa ter um aval do médico, um exame para chegar para a gente, porque a gente está apto a realizar um diagnóstico de qualquer patologia. Então, não espera. Está sentindo um incômodo, uma dor? Eu acho que tem alguma coisa aqui que está fora do meu normal, do que eu vivi esses anos todos. Então, eu vou procurar um fisioterapeuta, ele vai me orientar da forma correta, se eu devo fazer algum exame, se eu devo procurar um médico, de como deve prosseguir dali para frente. Mesmo porque, na juventude, se a gente não procura hoje, futuramente vem a consequência. Isso. Fica aí, então, para você, através do episódio de hoje, todos esses aprendizados sobre prevenção e tratamento que a fisioterapia pode te auxiliar. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e que ele possa ter feito diferença na sua vida. Não espere a conta chegar. Não espere mesmo. Não espere, não tome um remedinho para ir camuflando essa dor, porque muitas das vezes nós camuflamos um sintoma e não tratamos a causa, e isso pode levar a um diagnóstico um pouco pior do que teria sido se você tivesse procurado auxílio antes para prevenir. Isso. Encerramos assim o nosso episódio de hoje. Gostaríamos de agradecer novamente aos nossos parceiros, Laboratório Biomed, Centro Clínico Olavo Schermer, sempre aqui estando conosco. Também gostaríamos de agradecer mais uma vez o jornalista Marcos Barbosa, que está sempre aqui nos bastidores, nos auxiliando e estando conosco. Esperamos que você possa estar sempre presente aqui no Pode Falar de Saúde. Afinal, é um podcast feito para você, para que você se torne mais saudável. Toda segunda-feira, às 19 horas, vai ao ar um episódio novo com novos temas e sempre novos convidados. Esperamos você toda segunda-feira aqui às 19 horas. Até mais! Beleza, agora a hora que vai acabar, vai tirar uma foto. A do meio.